Olá, gente! Boa noite, boa noite, boa noite. A graça, a paz, a alegria do Senhor para você, para sua vida, para sua família. Que semana maravilhosa nós estamos iniciando agora na presença do Todo-Poderoso Deus. Ele que tem nos sustentado, Ele é nossa rocha, Ele é a nossa torre, nosso esconderijo, Ele é a resposta que nós precisamos, tanto, né? Nosso direcionamento. E eu estou aqui, ó, com a minha Bíblia aberta, já esperando você para juntos meditarmos um pouco mais na palavra. Porque é isso aqui, ó, é todos os dias. Nós estamos aqui neste canal, nesse programa, todos os dias às 9, para motivar você a continuar aprendendo, meditando em cima das Sagradas Escrituras, porque aqui, ó, é a lâmpada para o nosso caminho, não é? Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós precisamos, principalmente nesses últimos dias, da palavra de Deus para nos orientar, para nos motivar, para nos colocar de pé, não é verdade? E é isso que nós estamos aqui. Mas antes da gente ler a palavra de Deus, nós estamos no livro de Romanos, então a motivação é você ler o livro de Romanos, e nós estamos já chegando aqui ao final, nós estamos já no capítulo 13 de Romanos, então, depois de Romanos a gente vai ler outros livros e assim sucessivamente, até quando Deus mandar parar. Tá? Nós estamos aqui debaixo da graça do Senhor, debaixo da unção de Deus, para fazer esse tipo de coisa, porque esse canal aqui é para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Pois bem, gente, então, antes da gente ler, eu quero cantar com você uma canção muito conhecida, tá? E que seja, assim, uma canção agradável a Deus. Nós vamos cantar ao único que é digno. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus por isso.
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, em Romanos capítulo 13, e nós vamos ler os versículos de 1 a 7. Vou ler e a gente já vai lendo e já vai meditando, refletindo na palavra de Deus. Vamos lá juntos? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aqui no original, todo homem, na verdade é toda a alma. Então todas as classes, homem, mulher, toda a alma seja sujeita às autoridades superiores. Então não há escapatória. Precisamos estar submissos a qualquer autoridade sobre nossa vida. Por que existem as autoridades? Por que Deus nos colocou nesse mundo e permitiu que haja autoridades? Porque a autoridade, ela serve para dar ordens. Ordem por exemplo, você mora num condomínio, mesmo num grupo pequeno de casas, precisa de uma ordem, precisa de alguém liderando, senão há uma confusão tremenda, não é verdade? E mesmo tendo autoridades, a gente já tem alguns problemas, imagine se não tivesse algum tipo de liderança, algum tipo de autoridade. Assim, em todas as áreas da sua vida, existem autoridades superiores, e essas pessoas estão lá para dar ordens, para organizar, para fluir as coisas. Esta é a função das autoridades. E o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Roma que o cristão, precisa estar submisso à autoridade, toda a alma. E olha só, se a gente for avaliar esse contexto, os judeus desta época aqui, os cristãos dessa época, estavam vivendo no Império Romano. E o Império Romano, ele era muito opressor. Então, o Império Romano era a autoridade constituída nesse momento. E o apóstolo Paulo está dizendo que toda alma seja sujeita a esta autoridade. Então, pense bem, meus irmãos. Pouco tempo depois, 15, 20 anos depois dessa escritura, dessa carta de Romanos, o negócio ficou tão feio que Roma destruiu Jerusalém. Foi pelo Tito, né? O imperador Tito que destruiu Jerusalém, ou seja, um império romano. Então, pouquíssimo tempo depois dessa carta que foi escrita, aconteceu essa tragédia lá em Jerusalém, que foi destruído o templo e, enfim, foi aquela dispersão do povo judeu. Então, presta bastante atenção. Mesmo que o governo seja um governo autoritário, carrasco, toda a alma, estão sujeitas, ou toda a alma está sujeita a autoridades. E aí, por que estamos sujeitos a autoridades? O apóstolo Paulo está falando, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Deus é o Deus que dá autoridade. Então, se existe governante, presidente, prefeito, governador acima de nós, Deus que deu autoridade para esse pessoal. E não compete a nós analisarmos e pensarmos em porquê em determinadas cidades, países, né, existe algum governo que é sanguinário, que é muito mau. Existem governos muito maus. A gente não é aqui para julgar Deus de forma alguma, porque Deus é soberano. Mas qualquer autoridade, até esta, a gente não sabe quais são os propósitos de Deus, mas com certeza existem propósitos de Deus para qualquer autoridade que está sobre nós. Desde a menor, que você acha que é a menor, até a maior autoridade, Deus que está nesse negócio. Porque a palavra de Deus diz que Deus estabelece reis, mas Deus também tira reis, destrona reis. Deus é que dá e Deus é que tira. Então, tudo está na mão do nosso Deus. Somos sujeitos a autoridades. Essas autoridades são delegadas por Deus. E ele continua. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então, observe que é toda alma que esteja sujeita a autoridades. Então essa questão é importante
o cristão obedecer. E continua, versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, aquele que se opõe à autoridade resiste a Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Olha que interessante. Então, Deus nunca gostou daquele motim. Deus nunca gostou, né, dessa murmuração contra líderes. Foram contra Moisés? Esse grupo fez um motim contra a liderança de Moisés, não estava gostando? O que aconteceu? Qual foi a consequência? Deus abriu a terra e todos foram engolidos vivos pela fenda que se abriu na terra. Deus não gosta desse motim, as pessoas que se levantam contra autoridades que ele constituiu. Essa é coisa muito séria. Versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, olha só, aos magistrados, porque os magistrados não são para temor, não é para ter medo do juiz, né? Mas o juiz está lá para orientar, para julgar. Se a gente não quiser ter medo do juiz, medo da polícia, medo da Polícia Federal, né? Medo do imposto de renda, da malha fina, ande direito. É o que a gente costuma dizer. E às vezes traz muita conversação e muito diálogo e muita discussão em nossos grupos. Até mesmo já surgiram um grupo de WhatsApp, algumas discussões, que aí a pessoa antigamente estava falando assim, ó, a blitz do Detran tá em tal rua, ó, a blitz do Detran não passa lá que tá em tal rua. E aí eu entro falando mesmo, não pode fazer isso. Porque se tem uma blitz que é para pegar aquele carro que, porque não está com tudo em dia, está prejudicando e causando algum mal pro dono, pro proprietário, pra família que anda com ele, ao redor, porque ele não tá com o carro vistoriado, como eu, uma serva do Senhor, vou dizer, olha, não vai lá não, hein? Não vai lá não, senão você vai ser pego. A questão é a gente tá com o nosso carro em dia. Eu não preciso temer nenhuma fiscalização, nenhuma blitz. Por quê? Se eu tenho medo de blitz, é porque meu carro, a minha vida, tem alguma coisa a esconder. Então, se eu não quero temer o governo, que eu esteja com a minha vida em dia. Pago meus impostos, meu carro tem que estar em dia, minhas prestações em dia. Gente, isso é coisa de cristão. Na verdade, é coisa do ser humano, principalmente do cristão. Então, eu não concordo mesmo com as pessoas que ficam denunciando onde está a blitz. Olha, ali a polícia tá parando todo mundo ali, não anda por lá. Ué, por quê? Por que você vai estar com medo da polícia? Porque se você anda certinho, a polícia não vai parar e não vai rebocar o seu carro, a sua moto. Não é verdade, meus irmãos? Vocês concordam comigo com relação a isso? Então, quando começarem de novo as blitz, que vão começar, não me mande esse recadinho pelo WhatsApp, porque vai ouvir. Porque eu me lembro muito bem que quando surgiu essa discussão, eu falei lá no grupo da minha igreja, falei assim, não pode fazer isso não, gente, vocês estão trabalhando. Ah, mas eu não concordo, porque é pai de família que tá levando o carro. Ué, o pai de família tem que saber que se ele tá andando com o carro, a família dentro, o pneu tá careca, ele tá cometendo um delito. Se o carro dele tá faltando alguma coisa, tá cometendo delito. Se o carro dele não pode ser vistoriado pelo Detran, tá cometendo delito. Infelizmente é assim. Eu já confessei aqui várias vezes que eu sempre fui, na minha adolescência e minha juventude, muito fã do pastor Silas Malafaia. Eu gostava muito de ouvi-lo, muito mesmo. E ele dizia o seguinte, naquela época do auge do DVD, todo mundo tinha DVD e a gente comprava bastante DVD de cantores, assim, acolá. E ele dizia o seguinte, olha, aquele cristão que começa a comprar DVD pirata tá pecando. Se você não pode comprar o DVD original, não compre o pirata. Nossa, mas aquilo remoía meu coração. E é verdade.
Se eu quisesse ouvir alguém, eu precisava comprar o DVD original, e ele tá certíssimo com relação a isso. Mas a gente sabe que a pirataria, né, aqui no Brasil, ela é muito falada, muito... Enfim, isso é uma discussão muito grande, né, gente? Mas aquela questão também que na época a gente falou muito do cristão que tem gatonete, o cristão que pega internet pelo gato, televisão por assinatura por gato. Isso tudo muita malandragem, né? E isso, com certeza, são coisas erradas. Então, se a gente está com a vida na linha, a gente não tem que temer nenhuma fiscalização. A gente não tem que temer nenhuma abordagem policial, tá? Várias e várias vezes, por eu já morar na Baixada Fluminense, várias e várias vezes a gente vê policiais dando abordagens, fazendo abordagens, e a pessoa sai ali tranquila porque ela não está devendo nada. Então, irmãos, em nome de Jesus, aqui em Volta Redonda é muito mais tranquilo. Eu não vejo policiais fazendo conforme eles fazem na Baixada Fluminense, a qual eu morei. Já morei em Nova Iguaçu, já morei em Belfort Roxo, já morei na Tijuca. Na Tijuca também eu ouvi bastante isso. Policiais fazendo abordagens, isso é normal, isso é natural, que eles façam abordagens. E mais natural ainda é o ser humano que está sendo abordado sair tranquilo. Foi abordado e está a vida em dia, então vida que segue, em nome de Jesus. Quantas vezes você já foi parado também pela polícia rodoviária? Eu já fui parada várias e várias vezes. E saí tranquila, desejando um bom dia de trabalho para o policial. Por quê? Porque ele está fazendo o trabalho dele. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos manter a nossa vida em dia, que a gente não vai ter medo do governo, das fiscalizações e etc. E ainda o apóstolo Paulo continua. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, tenha medo. Tá vendo? Então, eu tô com meu carro. Cara, meu carro tá com pneu careca. E eu não tô sem dinheiro para comprar outro pneu careca. Vai a pé, cara. Eu sou dessa, vai a pé. Teve uma vez, eu conto aqui uma história, nem sei se minha mãe tá vendo aí, mas ela sabe. E ela tava assim, há muito tempo atrás, tava aprendendo a dirigir e tal, e ela já tava dirigindo, e ela tava com um carrinho velho, né, do meu pai e tal. E aí o senhor que tava dando aula pra ela falou assim, ô irmã Adir, o negócio é o seguinte, tá? Isso aqui, ó, Deus não vai fazer isso aqui pra senhora, não. E deu maior... Minha mãe nem tinha percebido, né? Porque se a minha mãe tivesse percebido os pneus carecas, já tinham trocado. Mas é inocente, inexperiente, né? E ela recebeu maior bronca do irmão lá da igreja, porque os 4 pneus estavam carecas. E aí ela imediatamente trocou os pneus, tá? Então, assim... Minha mãe vai lembrar disso, né, mãe? Ela foi advertida e ela estava devendo, mas rapidamente ela foi e fez a troca para ficar em dia. A vida do cristão tem que estar em dia, gente. A qualquer momento a trombeta pode soar e nos chamar, E aí? Minha vida tem que estar em dia, porque senão os meus familiares, os meus irmãos aqui, ó, vão penar porque minha vida não está em dia. Tá? Eu conheço muitas e muitas, porque a gente tem parente que é juiz, eu tenho parente que é juiz, tenho um parente que é advogado, a gente vê a confusão que a pessoa deixou porque a vida não estava em dia, a família fica em frangalhos depois para resolver a situação. Fica com a sua vida em dia, gente, em nome de Jesus. Vamos lá. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Deus permite, viu? Então é necessário que lhe esteja sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Aí tem outra parada também. Existem muitas pessoas da nossa comunidade cristã que não pagam impostos, que são sonegadores. Gente, isso é uma vergonha tremenda. Isso não pode acontecer, a vida tem que estar correta. Eu sou contra o ICMS. Você é contra o ICMS, mas você deve ser sujeito às autoridades.
o que a nossa autoridade está fazendo com o dinheiro que arrecadam do nosso imposto, eles vão dar conta disso a Deus. Enquanto estamos aqui, precisamos estar em dia com a nossa vida. E aí eu paro aqui para pensar um pouco com vocês. Nós estamos neste mundo, não somos daqui, mas estamos aqui. E eu fico muito triste, eu particularmente, esse é o meu pensamento, quando chega em época de eleição, o crente que diz que é resposta de Deus às nações, o cristão que diz que é luz desse mundo, o cristão que diz que é instrumento de Deus para a transformação do mundo, diz que não vai votar, diz que não adianta votar, diz que não vou perder tempo votando. Meus irmãos, eu fico muito triste com essa atitude, porque o cristão, enquanto está nesse mundo, ele é ativo. Ele precisa ser ativo, ele precisa participar. E nós temos um país que, por enquanto, ainda é livre e abre essa leque para a gente ir lá tirar aquele ou aquela que a gente colocou no poder que não está fazendo conforme o seu agrado. Pelo voto nós vamos tirar ou vamos colocar quem a gente quiser. Ah, mas não adianta, é só o meu voto. Mas você faz a sua parte. E eu acho que o crente omite ajuda quando ele deixa de votar e exercer o seu eleitorado ali. Exercer o direito do voto. É seu direito. Gente, eu acredito muito que Deus fica triste também. Porque é a oportunidade da sua voz ser colocada ali na urna. Agora é aquele negócio, o que eles fazem na contagem dos seus votos, o que eles fazem se você deposita uma confiança naquele que você pesquisou e achou, não, esse aqui é o melhor candidato, vou votar nele, e o que ele faz ou o que ele deixa de fazer, eles que assumirem os seus devidos cargos, eles vão tomar, dar conta e prestar contas a Deus. E você também. Quando você omite a sua ação e a sua resposta. O que nós vivemos no Brasil hoje é resultado das eleições do passado. Então, os governos que estão aí, gente, foram votos dados e votos omitidos de muita gente. Então, o povo brasileiro sofre porque tem muito cristão que se omite na hora de encarar e na hora de fazer seu papel, não faz. Eu fico triste, porque todo cristão precisa participar, sim, das coisas da nação, gente. Essa questão de dividir igreja e Estado, isso aconteceu recente, vamos dizer assim, é recente. Mas antes, gente, a igreja, na Bíblia, a igreja e o Estado andavam juntos. Lembra do rei Davi? Ele era o governador e ele era um homem segundo o coração de Deus. O rei Saul, rei Salomão. Então as lideranças e a igreja era tudo junto. E agora houve essa separação de igreja e Estado. A igreja não tem nada a ver com o Estado não tem nada a ver com a igreja. Isso é bom e para mim também isso é ruim, porque acaba tirando da igreja também a sua voz, a sua vez. Porque se somos resposta às nações, nós também temos direito de falar, de agir para a justiça desse mundo. Você acha mesmo que se Deus está na igreja, se Jesus está na igreja, se Jesus que está na igreja e a igreja é a resposta de Deus às nações, você acha que a igreja não pode interferir nas políticas públicas? Você acha que a igreja, como ser humano, eu, Sara, você, Maria Madalena, não pode interferir ou contribuir para as leis do seu país, gente? Isso me causa muita tristeza, né? Então, em nome de Jesus, não venha perto de mim nas próximas eleições falar que você não vai votar. Eu vou ficar muito triste, porque você precisa agir, não pode se omitir a isso. E o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Você está descontente, tá? Das autoridades que estão aí constituídas sobre você, vá para as urnas. Lá é o lugar de você fazer o seu protesto. Você está contente? Vá para a urna, lá é o lugar de você reafirmar ali, ó, não quero continuar com esse aqui e com essa. Enfim, gente, desculpa, mas eu não sei em que momento eu poderia ter falado isso.
Acho que em culto público eu não falaria, mas aqui nessa live eu posso falar. Porque às vezes a pessoa pensa que eu estou fazendo campanha eleitoral. Não, 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 não. Ah, a Sara é a favor agora do pastor Aloysio virar candidato a prefeito de Volta Redonda? Não, não, não. O pastor Aloysio tem um chamado, a Sara tem um chamado. Eu não sou chamada para ser vereadora para nada. Eu sou chamada para ser ministra, serva de Deus. Enquanto serva de Deus, eu vou falar para todo mundo que estiver ao meu alcance, para todo corista, vá votar, exerça o seu direito de se pronunciar em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos concluir aqui, gente. Se eu estou pensando errado, você pode colocar nos comentários. Ah, eu penso diferente de você, eu acho que o cristão não tem que se interferir em nada disso não, e vamos viver aqui e tal, tal. Você tem o seu direito. Mas baseado na palavra de Deus, Daniel foi um homem de governos e de palácios. José foi um homem de governos e de palácios. Grandes homens de Deus. Salomão, o maior sábio de todos os tempos. Não haverá um outro homem mais sábio do que Salomão. Ele foi rei, gente. Esther foi rainha. Então, enfim, existem muitos e muitos casos aqui, ó, de que gente que estavam na liderança, que foram, assim, instrumentos poderosos na mão do Senhor. 6, aí o versículo 7, né? Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então o apóstolo Paulo conclui dizendo, esse assunto dizendo, olha, judeus, o Império Romano está massacrando, não tá? Mas dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Vocês estão nesse mundo, então vamos servir, né? Vamos estar sujeitos a autoridades e vamos obedecer a Deus. Abre, assim, uma discussão, e se aquela autoridade é uma autoridade que foge completamente os princípios de Deus? A Bíblia também diz que importa obedecer a Deus e não a homens. Se existe alguma autoridade sobre você que fala assim, agora você vai precisar matar seus pais, porque você é crente, né? Como que fica isso? Você vai se sujeitar a essa autoridade constituída ou você vai se sujeitar a Deus? Aí que entra a questão, eu preciso preferir obedecer a Deus do que a homens. Quando essa autoridade que está sendo permitida por Deus naquele momento, porque a gente já viu na palavra de Deus que qualquer autoridade é por ele delegada, é por ele permitida. Então, se essa autoridade chegar a esse ponto de te confrontar, então você precisa escolher a obedecer a Deus do que obedecer a homens. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue moldando a igreja dele para que realmente sejamos um povo ativo, um povo que sabe o que quer, um povo inteligente, um povo conectado, ligadíssimo nas coisas. Não seja desligada nessas coisas não, meus irmãos, em nome de Jesus. Porque olha só, o apóstolo Paulo deu toda essa informação para a igreja de Roma. 15 ou 20 anos depois, Roma invadiu Jerusalém, destruiu tudo. E aí, quem dera o povo se convertesse e clamasse a Deus. Claro que tudo estava nos planos do Senhor, porque foi promessa de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, mas Deus também é aquele que ouve as nossas orações. Deus pode todas as coisas. Então, em nome de Jesus, clama e Ele vai responder coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas existem consequências para todas as atitudes da nossa vida, e principalmente do pecado. Porque o salário ou a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida irmã. Vamos orar então? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa semana que se inicia. Eu quero te pedir, Senhor Deus, as tuas misericórdias, a tua graça sobre a nossa vida. Abençoe cada irmão, cada irmã, Senhor, que participou, que está participando conosco. Nos abençoe, nos dê a sua graça, nos dê a sua alegria e possamos, Senhor, concluir esse livro de Romanos mais espertos, mais ligados, mais conectados contigo, mais
assim, submissos a autoridades que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas. Senhor Deus, que a gente consiga ter sempre um pensamento com relação às autoridades de honra. Senhor, e se de repente alguma autoridade que está sobre nossa vida, a gente não concorda com o que está fazendo, Senhor, que seja alvo das nossas orações. Essas pessoas que estão sobre nós precisam de oração. E eu quero, Senhor Deus, nesse momento aproveitar essa oração que eu estou falando contigo para pedir ao Senhor sobre o nosso prefeito aqui de Volta Redonda, o nosso governador, o nosso presidente, essas pessoas que estão exercendo autoridade sobre nossa vida. Que o Senhor, Pai, os capacite e que o Senhor, Pai, estabeleça ou o Senhor retire aqueles que não estão fazendo de acordo com a tua vontade. Ó Deus de poder, nosso estado do Rio de Janeiro é um estado lindo, maravilhoso, com pessoas ótimas de conviver, mas um estado que sofre muito com a liderança que está sempre ali envolvida em coisas de corrupção, de mentiras. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu sei que o Senhor está permitindo que coisas aconteçam, mas em nome de Jesus, muda essa história, muda esse quadro do nosso estado, Senhor. E haja, estabelecendo ali a sua vontade soberana. O Senhor é aquele que põe quem governa, mas o Senhor também é aquele que tira quem está desgovernando. Senhor, por favor, haja no nosso estado, haja na nossa cidade, haja no nosso Brasil, para a honra e para a glória do teu nome. E aviva os nossos irmãos, aviva a tua igreja, para que a tua igreja ela se posicione e ela não se omita em nenhuma área que ela precisa atuar, Senhor. Em nome de Jesus, ensina a tua igreja a viver nesse mundo. Ensina a tua igreja a levantar a bandeira de Cristo em todas as áreas, em todas as esferas possíveis. E que a tua glória seja manifesta. E que, como diz a tua palavra, se na cidade tem paz, nós também sentiremos paz. Então, se a cidade está sendo bem governada, nós também estaremos em paz. Então, por isso, Senhor, ajuda a tua igreja a agir, a pensar, a pesquisar. Ensina a tua igreja a votar. Ó Deus de poder, tira essa omissão da tua igreja de participar enquanto estamos nesse mundo como cidadãos. E que a tua glória e a tua vontade seja feita na nossa nação. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.